Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Finanças com o Calvário. Há cerca de 2 semanas falei aqui sobre o ataque ao Irão, o que aconteceu e o que significava para a economia global e para a tua carteira de investimentos. Foi um episódio rápido, direto, focado nos factos, e as respostas privadas foram tantas que eu percebi que ficou muita coisa por dizer. A parte que toda a gente me veio perguntar era a seguinte: Calvário, então mas o que é que eu faço com a informação que me deste? Como é que eu protejo o meu dinheiro? Hoje eu vou responder a isso. Não precisas ter visto o episódio anterior para perceberes este. Eu vou fazer um resumo rápido do essencial, mas se ainda não o viste, vai lá a seguir. O link vai ficar na descrição, porque os 2 episódios juntos fazem muito mais sentido do que cada um por si. E portanto hoje vão existir 3 blocos. Primeiro, um resumo rápido do que já aconteceu e onde é que estamos agora. Depois vemos o que já mudou ou vai mudar na tua vida real, na bomba de gasolina, no supermercado, na fatura de energia. E na última parte, que é a parte que mais me interessa, vou-te dar um plano concreto, executável, que podes começar já esta semana. Bora lá! Vamos então ao resumo. Para quem não viu o episódio anterior, e ao ponto de situação para quem viu, falámos do Estreito de Hormuz, 33 km de água por onde passa 1/4 do petróleo do mundo. Falámos do choque nos mercados, do petróleo a disparar, das bolsas em queda. Isso foi o diagnóstico. O quê e o porquê. O que não falámos e o que vamos atacar agora de frente é: e agora o que é que eu vou fazer? Porque a guerra não parou. Os preços não voltaram ao que eram e não sabemos se vão voltar. E o teu orçamento não tem memória só porque as manchetes mudaram. O impacto continua, só que agora é mais silencioso, mais lento e, por isso, mais perigoso. E é aqui que está a parte que eu quero mesmo que fiques com ela na cabeça, porque explica tudo o que vem a seguir. O petróleo não é só o que metes no carro. O petróleo é o combustível invisível de quase tudo. Dos caminhões que trazem comida ao supermercado, dos fertilizantes que alimentam as culturas, dos navios que trazem produtos de todo o mundo. Quando o petróleo sobe, tudo sobe com ele, só que mais devagar, mais escondido, mais traiçoeiro. É um efeito dominó. Uma peça cai e o resto vem tudo a seguir. Agora vamos ao concreto, sem teoria. O que é que tu já estás a sentir e o que vais sentir em breve no teu dia-a-dia. Começando pelo mais óbvio e que não sai das notícias. Os preços dos combustíveis em Portugal estão indexados ao mercado internacional. Quando o petróleo sobe, o preço da bomba sobe com ele, sem aviso e sem delay. Portugal anda a tentar amortecer com descontos no ISP, o Imposto sobre os Combustíveis, e também com libertação da parte da reserva de petróleo que o país tem. Mas isso não é garantido, não é só para sempre e, por outro lado, é apenas um penso rápido. Por isso tens que planear sempre com o preço tal e qual o vês. O desconto é o bónus, nunca a base. E já que falamos de combustível, há uma coisa que muita gente ignora: a gestão do automóvel. E eu não te estou a pedir para trocares de carro. Estou a falar de hábitos simples que fazem diferença real na fatura. Pneus bem calibrados poupam até 3% do combustível. Uma condução suave, sem acelerações ou sem travagens bruscas, pode reduzir o consumo em 10 a 15%. Combinar viagens. Por exemplo, em vez de saíres 3 vezes, sais uma e resolves tudo. Cortas o número de quilómetros de forma dramática. E se tens a opção de teletrabalho, mesmo que seja parcial, 2 dias em casa por semana podem significar uma conta de combustível quase a metade no fim do mês. São pequenas decisões, mas somadas fazem uma diferença enorme. Agora, e aqui há outro ponto que pouca gente aproveita: o cashback nos combustíveis. Há cartões de crédito, como por exemplo o CTLM Black, e aplicações que te devolvem uma percentagem do que tu gastas em abastecimentos, entre 2% e 5% consoante o programa. Se já tens de abastecer de qualquer forma, se pagas na totalidade, no fim do mês, o saldo do teu cartão de crédito para não pagar os juros, estás literalmente a receber dinheiro de volta por algo que farias sempre. Algumas cadeias de combustível têm também os seus próprios programas de fidelização, com desconto direto ao litro. Não é dinheiro do ar, é dinheiro que já era teu e que estavas a deixar para trás, e muitas vezes sem trabalho nenhum. Saindo da bomba e entrando no supermercado. Esta parte é mais lenta, mas é muito mais persistente. O gasóleo move os caminhões que trazem a comida para ti. Os fertilizantes são feitos a partir de derivados do petróleo. Quando os custos de produção e transporte sobem, os preços nas prateleiras sobem também. Só que 2 ou 3 semanas depois, e é isso que estamos a sentir agora. Já não é surpresa, é matemática. Então o que é que tu podes fazer? Primeiro, pensar, por exemplo, em utilizar marcas brancas. Nas massas, nos arroz, nas conservas, nos produtos de limpeza. A diferença de qualidade é mínima e a diferença de preço pode chegar a 40%. Segundo, teres uma lista rígida. Entras com a lista, sais com a lista, o supermercado está feito para tu gastares mais do que aquilo que planeias. Terceiro, comparar promoções entre cadeias. Hoje há aplicações que fazem isso automaticamente enquanto estás aí sentado no sofá. O Continente tem promoção num produto esta semana, o Pingo Doce tem noutro. Planeia as compras em função disso. Não precisas de ir às 2 lojas, é perceber onde é que está o melhor preço
e organizares a tua lista de compras à volta disso. Quem faz isto de forma consistente poupa entre 15% a 25% na fatura de supermercado todos os meses, sem abdicar de nada. E quarto, novamente a mesma questão, o cashback nas compras de supermercado. Há cartões e aplicações que te devolvem entre 1% e 3% do valor das tuas compras. Por exemplo, o cartão Universo, ou novamente, como falei antes, o CTLM Black. Podes dizer, isto parece pouco, mas se uma família gasta 400 euros por mês em alimentação, estamos a falar de 4 a 12 euros de volta todos os meses, só por usares o meio de pagamento certo naquilo que já compravas de qualquer maneira. No fim do ano, isso são entre 50 a 150 euros que aparecem na tua conta, sem teres feito nada de diferente daquilo que tens feito todos os dias até aqui. Para além disso, alguns cartões de multibanco e de crédito têm parcerias diretas com as cadeias de distribuição e, portanto, podem ter descontos adicionais para os titulares. Vale a pena verificares o que existe e relacionares com os locais onde costumas fazer a tua maior parte das compras. A condição de ouro na utilização destes cartões é sempre a mesma. Pagas o saldo na totalidade no fim do mês, porque se ficares com dívidas, os juros anulam-te tudo o que é benefício que podes ter e, para além disso, perdes dinheiro. Outro aspecto, a fatura de energia é onde muita gente tem dinheiro a escapar sem dar conta. E tens dois planos aqui. Um é o que tu fazes dentro de casa e outro é o contrato que tu tens subscrito. Dentro de casa, os eletrodomésticos. A máquina de lavar roupa a 30 graus, em vez de estar a 60 graus, gasta até 60% menos de energia e lava igualmente bem na maioria das situações em função do que estás a utilizar. O modo de espera de televisão, do computador, de tudo o que tu possas ter ligado à tomada e que deixas porque te esqueces, parece insignificante, mas somando todos esses equipamentos ao ano, representa uma fatia real da fatura. E por outro lado, o contrato de energia. Tens de ir ao comparador da ERSE, entidade reguladora dos serviços energéticos. O endereço é comparador.erse.pt. É gratuito, é oficial e em menos de 5 minutos diz-te se o teu tarifário atual é o mais adequado ao teu perfil de consumo ou se estás a pagar mais do que devias. Muitas famílias em Portugal nunca mudaram de tarifário desde que fizeram o seu primeiro contrato. O mercado mudou, as ofertas mudaram, as famílias não. Isso tem um custo. Vai lá, compara e se houver uma opção melhor, muda. O processo é simples e a poupança pode ser muito significativa. Se tens crédito à habitação a taxa variável, presta atenção, porque se a inflação não ceder, os bancos centrais mantêm os juros altos ou então podem ainda subir. É algo que se começa a comentar em muitos locais a possibilidade do Banco Central Europeu subir a taxa de juros e isso significa que a tua prestação pode mudar. Não é certo, mas é possível. E possível em finanças pessoais significa que tens que simular agora. Quanto é que tu ficarias a pagar com mais meio ponto percentual no teu crédito à habitação? Ou então com mais 1%? Faz as contas. Não é para entrares em pânico, é sobretudo para não seres apanhado de surpresa. E há aqui uma decisão que nesta altura e nestas fases aparece sempre e as pessoas falam sempre muito. Avaliar se faz sentido mudar de taxa variável para taxa fixa. Em períodos de incerteza prolongada, a taxa fixa dá-te uma coisa que não tem preço, previsibilidade. Embora é claro que renegociares o crédito quando a situação económica se afigura mais complexa, como agora, também significa que os bancos se podem precaver e efetuarem propostas que sejam menos apelativas para ti. Mas ainda assim, tens que comparar. E outra solução pode passar sim, caso a taxa de juros suba muito, amortizar o crédito. Por pouco que seja, pode fazer muita diferença. Antes de passarmos ao plano, há um tema que não posso deixar de fora. A inflação. Porque há muita gente a confundir aqui este tema. E quero que percebas uma coisa fundamental sobre a inflação. A inflação não é uma exceção. Não é um problema temporário que aparece em tempo de guerra e desaparece quando a paz regressa. A inflação existe sempre, em anos bons, em anos maus, em tempos de paz ou em tempos de conflito. É uma característica permanente da economia moderna. O que acontece em momentos como este, uma guerra, um choque energético, uma ruptura nas cadeias de abastecimento, não é a inflação a aparecer do nada, é a inflação a acelerar. E essa diferença faz tudo. Pensa assim, em condições normais a inflação rói o teu poder de compra devagar. 2% ao ano. Quase não notas. É como se fosse uma torneira a pingar. Perdes água, mas não dás conta. Agora imagina que a torneira se abre toda. É isso que acontece em crise. A mesma força que estava sempre lá, só que agora a toda a velocidade. Os preços que subiam 2% ao ano passam a subir 4, 5, 6, 8%. E o teu salário, se não acompanhar, vai valer menos todos os meses. Todos os dias, silenciosamente, sem aviso. Por isso é que tens que perceber que proteger-te da inflação não é uma preocupação de crise, é uma preocupação permanente. A guerra do Irão só tornou isso mais urgente e mais visível. Quem já tinha esta mentalidade antes, estava um passo à frente. Quem não tinha, aprende agora, porque é melhor tarde do que nunca e é melhor agora do que
depois da torneira estar aberta muito tempo. Rentabilizar o dinheiro que não precisamos não é uma moda, é uma maneira de não teres parte do teu dinheiro a ir pela janela fora todos os dias. Pronto, agora já sabes o problema e vem a parte boa, que é o que é que vamos fazer com isso. Now here we go! Eu não te vou pedir para virares a tua vida do avesso, não é preciso. Em crise, pequenas decisões certas valem muito mais do que grandes gestos feitos em pânico. Então, vamos ao que importa, passo a passo. Quanto é que tu gastas por mês em combustível, em alimentação, em energia? Esses são os 3 vetores diretos desta guerra na tua vida. Em combustível tens que juntar tudo. Abastecimentos, portagens, estacionamento. É o número real do que o teu carro te custa por mês. Em alimentação, supermercado, mercado, entregas ao domicílio, tudo junto. Muita gente fica surpreendida com este número. Em energia, luz, água e gás. Soma aos 3 meses e divide para tu perceberes qual é a tua média. E é a partir daqui que tens que começar a melhorar. Este exercício demora mais ou menos 20 minutos e muda a forma como tu olhas para o teu dinheiro. Porque quem tem o orçamento mensal sabe isto facilmente. E se precisas de um modelo de orçamento mensal, comenta que te envio o que eu uso normalmente. Outro aspecto importante é tu construires o teu amortecedor principal. E qual é que é este amortecedor? É o fundo de emergência. Se não tens, começas hoje. Com quanto? Com o que conseguires. Porque o objetivo são 6 meses de despesas essenciais numa conta separada, longe da conta corrente onde o teu cartão chega. Fazes uma transferência automática no dia do vencimento, antes de qualquer outra despesa. Não é o que sobra no fim do mês, é o que separas logo de manhã. Porque em crise, quem tem reserva, escolhe. Quem não tem, está à mercê. É tão simples quanto isto. E essa diferença de mentalidade é tudo. Outro ponto, renegociar o que tu consigas. Por exemplo, os seguros que tens, da casa, do carro. Compara, há simuladores online gratuito. Nas telecomunicações, um dos pontos de maior gasto familiar. Tenta perceber se compensa mudar. Na energia, já sabes, comparador.ers.pt. E se tens dívida em cartão de crédito, tens que pagar isso antes de qualquer outra coisa. Pagar 18% de juros num cartão apaga qualquer rendimento que procures no outro lado. É matemática pura, mas muitos poucos a aplicam. E claro, a importância de protegeres o teu dinheiro com propósito. O dinheiro parado a perder para a inflação não é segurança nenhuma. Só estás a deitar dinheiro fora. É uma ilusão. E atenção a quem diz que multiplica o dinheiro por 2 ou por 3 em curto espaço de tempo. Isso não existe. Tens que te informar, tens que comentar, tens que interagir e criar a tua base de conhecimento. Porque investir não é uma moda, é protegeres o teu futuro. Se tens dúvidas, coloca-as. Perder o medo de conversar sobre dinheiro é essencial na nossa sociedade e pode fazer uma grande diferença na tua vida. Antes de fecharmos, há uma coisa que tenho mesmo de dizer e que nenhum noticiário te vai dizer. A maior ameaça ao teu orçamento não é o preço do petróleo. É a decisão que tu tomas em pânico. É a venda dos investimentos no pior momento e sem estratégia. É a compra por impulso, com medo da escassez. É a paralisia que te impede de agir quando ainda tens margem para o fazer. Isso é o verdadeiro inimigo. E está aí dentro de ti, não está no Médio Oriente. Historicamente, conflitos nesta região têm um impacto agudo, mas normalmente uma duração curta antes de serem normalizados. O petróleo subiu como ainda não tinha feito desde o início da guerra da Ucrânia. Não sabemos efetivamente onde é que isto vai parar, mas sabemos que a volatilidade é o campo de batalha dos impulsivos. Quem estava preparado aguentou, porque tinha e tem uma estratégia. Quem não estava, faz o que muitos fazem, vendem os investimentos no fundo e compram no topo e perdem dinheiro. A crise não te pede para seres perfeito, pede para seres consistente. Uma decisão certa por semana, um hábito novo por mês, 1 hora por semana dedicada às tuas finanças. Só 1 hora. Fora dessa hora, desliga o ruído das notícias, porque grande parte das notícias só cria pânico e não te mostra quaisquer soluções para os teus problemas. Quem decide com calma, decide melhor. Sempre. Então, vamos resumir tudo isto. No episódio de há 2 semanas eu mostrei-te a ferida. Hoje eu dou-te o kit de primeiros socorros. A guerra do Irão não é uma abstração. É petróleo acima dos $100, é gasóleo a arrastar tudo consigo, é inflação teimosa que já chegou às prateleiras e às tuas faturas. Isso não muda de um dia para o outro. Mas também é isto. Estás aqui, informado, com um plano na mão. A crise bate em toda a gente, mas destrói quem não se prepara e afronta menos quem está preparado. Qual é que é o lado em que tu queres estar? É isso que tens que escolher. Revê o orçamento esta semana, constrói o amortecedor, que é o fundo de emergência, renegocia o que conseguires e protege o teu poder de compra com inteligência e sem drama. E como é que tu fazes isto? Investindo o teu dinheiro. Partilha este episódio também com alguém que precisa de ouvir isto. Se te fizer sentido, subscreve o canal e ativa as notificações para estar sempre a par do que acontece. Até ao próximo episódio e lembra-te sempre, €1 melhor gerido hoje, um calvário a menos na tua vida no futuro.